Pai, nós queremos te louvar por essa noite, nós queremos te louvar por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. E eu peço, Deus, que a tua presença comece a encher a casa de cada um que está aqui, daqueles que irão assistir depois também. Nós pedimos que teu Espírito Santo venha, retire toda a distração, também queime todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus. Eu oro inclusive por aqueles, Deus, que ao longo desse dia têm clamado por cura em alguma área específica, Senhor, que nem mesmo essas coisas sejam uma distração para esse momento, mas que o teu Espírito Santo fale conosco. Eu peço também um liberar de anjos que já estejam ministrando a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Vocês estão felizes nessa noite? Eu sempre pergunto no domingo. Geralmente o povo está feliz na igreja domingo à noite, mas hoje é terça? Terça-feira à noite, como é que vocês estão? Estão felizes? Espero que sim, porque a Keber tá feliz com vários M's. Glória a Deus, a Keber. Eita, glória. Pessoal, eu quero, então, hoje, o apóstolo Márcio pediu para que fosse ministrada uma palavra. Eu estava pensando, meu Deus, que palavra que a gente ministra, né, dentro desse lugar dos 10 dias de arrependimento. E ontem, enquanto eu escutava a palavra da nossa querida pastora, profeta Lucimara, aquela palavra veio muito ao encontro do meu coração e testifica muito assim, porque quando a gente fala sobre arrependimento, a gente tem que entender que muitas das coisas pelas quais nós temos que nos arrepender não estão necessariamente associadas com coisas gigantescas, assim. Então, eu gosto de dizer que a gente não tropeça em montanhas, a gente sempre tropeça em pedrinhas. Então, geralmente, quando a gente está falando de uma caminhada cristã, onde as pessoas já estão há determinado tempo, onde já existe um certo nível de maturidade, geralmente as pessoas não caem naquilo que, entre aspas, a gente fala, é um pecadão, né? Nossa, a pessoa foi lá, entrou, roubou, sei lá, fez uma coisa muito, muito grandiosa, entre aspas, assim. Não, geralmente os pecados, eles estão em lugares que às vezes a gente nem percebe que o que a gente está fazendo é pecado. Porque, por exemplo, tem coisa que isoladamente ela não é pecado, mas se dentro de um contexto que Deus te falou que não é para fazer aquilo, aquilo se torna pecado a partir do momento que você desobedece ao Senhor. Compreendem? Então, eu entendo que nesse novo ano que a gente entra, que é um ano de duplo governo, né, o ano 5784, é um ano de duplo governo. A gente faz a soma aí de 57 e de 84, ambos dão 12. 12 é um número que representa governo. Então, num ano em que nós nos moveremos debaixo desse lugar de duplo governo, nós temos que entender que dentro desse duplo governo existe também uma dupla responsabilidade, se é que a gente pode colocar desse jeito. Então, eu entendo que é um ano que a gente tem que ter o dobro de atenção em relação à nossa caminhada. Então, se antes eu andava tantas milhas em busca de uma santificação, nesse novo ano eu ando 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Faz sentido? Por quê? Porque nós estamos entrando num novo nível. E todo novo nível exige um novo nível de renúncia, de humildade, de arrependimento, de nos humilharmos. E é dentro desse lugar que eu quero, na verdade, estender aquilo que a profeta Lucimara já começou a conversar ontem, que ela falou muito sobre a questão da negligência, né? Então, negligência com o tempo de Deus, negligência com o nosso corpo, negligência com os nossos relacionamentos. E dentro desse lugar de negligência, eu quero falar justamente sobre a questão da excelência. O que tem a ver excelência com arrependimento, Yuki?
A verdade é que toda vez que nós deixamos de nos mover no lugar de excelência, seja para as coisas do Senhor, seja para as coisas que nos foi confiada, nós também nos tornamos, de certa forma, uma pedra de tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu quero dizer que, assim como eu comecei essa sala falando que a gente não tropeça em montanhas, a gente também não... a gente tem que prestar atenção nos detalhes do nosso dia a dia, porque são eles que geralmente nos levam a um lugar de desvios de caminho. Faz sentido? Então, tem um livro que eu li uma vez que fala assim, que se você coloca um avião e embica ele tipo 3 graus para a direita ou 3 graus para a esquerda, na hora de você decolar, você chega num lugar totalmente diferente daquele que era o destino no final. E se você parar para pensar, são apenas 3 graus para a direita ou 3 graus para a esquerda. Mas a verdade é que quando a gente começa as coisas erradas, geralmente o que tende a acontecer é que a rota, ela nos leva a um lugar errado. É claro que mais importante do que começar certo é o quê? Terminar certo, terminar bem. Só que eu quero chamar a responsabilidade para a gente, da gente não se escorar nessa palavra e achar que eu posso começar de qualquer jeito que lá na frente eu arrumo. Não, é tempo da gente crescer e amadurecer num ponto onde eu começo certo e termino certo. O problema é que muitas vezes a gente começa mais ou menos, meio regaçado, meio bagunçado, meio medíocre, e no meio do caminho a gente quer o quê? Arrumar o negócio. Só que a gente é mais ou menos assim, é como se fosse um ato de tolice, entendeu? Porque se você pode começar o negócio certo, então por que você vai começar errado? Se vai dar trabalho, se vai dar muito mais trabalho ali na frente, eu ter que corrigir a minha rota, eu ter que corrigir o meu ângulo, por que então eu já não parto do princípio de forma correta? Então, se eu sei que eu estou adentrando um novo ano em que será exigido mais de mim, em que eu terei mais responsabilidade, onde eu terei que me mover num lugar de mais precisão, de mais cuidado, de mais zelo, por que eu já não começo o ano fazendo isso corretamente do que eu esperar chegar lá em agosto do ano que vem e falar, poxa, agora, um mês antes de acabar o ano, eu vou tentar corrigir. É nesse lugar onde a gente vai empurrando com a barriga e procrastinando o excelente que a gente vive numa vida de mediocridade. E aí é sempre um mais ou menos. É sempre um mais ou menos ministerialmente, é sempre um mais ou menos relacionalmente, é sempre um mais ou menos profissionalmente e assim por diante. E de ciclos em ciclos a gente vive aquela história assim, 70% do meu ano eu vivi fazendo os negócios mais ou menos, aí o 30% restante, eu vou lá, suo a camisa e falo, agora eu vou correr atrás. Mas vocês conseguem perceber que quando a gente é fiel em 30%, a gente continua sendo fiel em 70%. Entende? E aí eu te pergunto, se uma pessoa é fiel 30% do tempo, mas 70% do tempo é infiel, a gente chama essa pessoa de fiel ou infiel no final? Uma pessoa infiel. Mesmo se a gente trocar essa porcentagem. Se a pessoa for infiel um dia do ano, mas for fiel todos os outros dias do ano, ela vai ser considerada uma pessoa fiel ou infiel? Por quê? Vai ser considerada uma pessoa infiel, é claro. E por que isso acontece? Porque a gente tem que entender que a nossa régua, ela nunca é medida para baixo. A gente vive dentro de um lugar de princípios bíblicos, de reino, onde a régua de Deus não abaixa só porque, mas todo mundo está fazendo. Mas todo mundo não sei o quê. Não. A régua do Senhor continua alta, a porta do Senhor continua estreita. Isso quer dizer que
Se eu e você estamos aqui nesse 4º dia de arrependimento, tendo a oportunidade de não só, não é nem corrigir a rota, né? Porque é como se fosse corrigir antes da rota, antes da gente decolar. É a gente corrigir a angulação do nosso avião, para onde que ele está embicado. Então, nós nos tornamos responsáveis com aquilo que nós faremos a partir de hoje. Então, por exemplo, ontem a pastora Lucimara falou sobre a questão da negligência. A partir de ontem, você se tornou responsável por aquilo que você ouviu dela. Então, se você continua no sentido assim de só ignorou a palavra que ela falou, você se torna responsável pela negligência que você tem em relação ao seu tempo com Deus, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua saúde, em relação à sua profissão e assim por diante. Porque a gente precisa entender que arrependimento, ele não é apenas eu balançar minha cabeça concordando e falar isso mesmo, eu tenho que mudar. Não, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele se manifesta por meio de frutos. João Batista falou: mostrem frutos de arrependimento. Mostrar, viva de frutos que mostrem um verdadeiro arrependimento. Então não adianta, por exemplo, eu pisar no calo ali da pastora Alice, pisar ali no calo dela e falar: pastora, me desculpa. E aí ela fala: não, Kim, tudo bem, te desculpo. Aí dali a pouco eu piso de novo no calo dela: pastora, me desculpa, eu posso pedir 500 vezes. Vai chegar uma hora que ela vai falar: Kim, o que adianta você pedir desculpa para mim se o fruto que você me apresenta é um fruto oposto àquilo que você está falando? Então esse é um ano em que as nossas palavras, elas terão que ser assim, antes das nossas palavras virem, precisarão vir os nossos frutos. Entendem? Por quê? Porque muitas das coisas, e eu falo assim até pessoalmente, muitas das coisas que eu entendi do último ano para cá, que eu tenho que mudar, não é por meio daquilo que eu estou falando. Ai, olha, me desculpa isso. Não, o que eu tenho que fazer é, claro, pedir desculpa quando necessário for, mas também apresentar uma mudança efetiva naquilo que está errado. Então, por exemplo, se está errado a forma como eu trato, de repente, os meus pais, ou os meus líderes, ou as pessoas ao meu redor, é muito importante que haja essa questão de você pedir o perdão, mas também é necessário que você mude de comportamento. Senão, toda vez vai ser a mesma coisa, toda vez vai ser o mesmo ciclo. E quem convive com gente dentro de casa sabe como que isso é desafiador. Porque uma coisa é eu magoar ou me exceder com uma pessoa de fora. Por exemplo, uma coisa é eu virar aqui para a pastora Luísa e falar: pastora, me desculpa por aquele jeito que eu falei com a senhora. Nananana. E aí a gente vai se redimir, aí eu vou me consertar, e glória a Deus. Por quê? Porque eu vejo a pastora Luísa uma vez na semana. Outra coisa é eu virar para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para minha família, e eu me arrepender e eu mostrar frutos de arrependimento. Por quê? Porque quanto mais próxima a pessoa está de nós, maior é o quê? Maior é a intimidade, maior ela nos conhece, maior é assim... eu, pelo menos, penso assim, né? Em casa, você não consegue viver com aquela máscara social que muitas vezes a gente coloca, né? Geralmente na rua, nos lugares fora de casa, a gente é mais calmo, tem gente que não, mas esses aí, depois a Polly faz uma libertação do espírito de ira. Mas, geralmente, a gente é mais tranquilo fora de casa. Agora, dentro de casa, é como você verdadeiramente é. Dentro de casa eu falo, não tem ninguém que me conhece mais do que meus pais, meus irmãos e meus avós, né? Mais os meus pais e os meus irmãos. Não tem ninguém nesse mundo que me conheça mais do que eles. Por quê? Porque faz 27 anos que a gente vive
todos os dias, lado a lado. Pois é, crente não deveria, né, usar máscaras, mas a verdade é que se a gente for fazer um censo aqui, Paulo, a verdade é que muitos de nós usamos. E muitas das vezes a gente não usa nem assim conscientemente, digamos assim. É por N fatores a gente pega e coloca máscaras que estão atreladas a um lugar de orgulho, de rejeição, etc, etc. Mas não é isso que a gente vai entrar. Então, eu estou falando tudo isso sobre a questão de nós começarmos bem e terminarmos bem, porque quando a gente escolhe esse caminho que é mais árduo e é mais difícil, a gente está escolhendo o caminho da excelência. Excelência nada tem a ver com um caminho perfeito, mas tem a ver com um caminho onde eu dou o meu melhor e eu me disponho a fazer o meu melhor. E necessariamente, quando a gente fala de dar o melhor e fazer o melhor, a gente está falando sobre um custo e um preço. E não estou falando aqui de custo necessariamente de dinheiro. Eu estou falando de um custo, por exemplo, daquilo que eu falei, que é o seu orgulho. A excelência no relacionamento talvez vai custar o orgulho de pegar e dizer: ai, fulano, eu errei de novo com você, me perdoa. Me perdoa que é a 45ª vez que eu erro com você, mas eu quero acertar. Vai custar muitas vezes o orgulho de virar para o seu discipulador, para a sua discipuladora e dizer: olha, eu estou pecando nessa área. Pecando nessa área, às vezes, numa questão que parece simples. A pedrinha que eu falei que a gente tropeça, olha, eu não consigo não responder o meu chefe quando ele fala tal coisa. Não consigo tratar bem meu cônjuge quando ele ou ela faz tal coisa. Talvez o custo que vai ser de você virar para os seus filhos e dizer o seguinte: olha, filho, filha, eu errei. Eu errei no modo que eu falei, eu errei no modo que eu fiz. Mas todas essas coisas, todo esse preço a ser pago, é o preço que nos leva a um caminho de excelência. Então, esse ano, vão ser 2 caminhos que vão existir, que é ou o caminho da excelência ou o caminho da mediocridade. Mediocridade. E eu quero dizer que tudo que está no Senhor é excelente. Em Deus não existe mediocridade. Em Deus não existe jeitinho brasileiro, em Deus não existe pecado de estimação, em Deus não existe eu tô mais certo e Deus fica aí no canto. Não. Em Deus existe obediência excelente, renúncia excelente, humildade excelente. Faz sentido? Excelência está associado também com lugar de plenitude. Então é por isso que excelência é diferente de perfeição. Porque a perfeição a gente acha que é um tudo num lugar de absolutismo, né? Mas a excelência é um tudo num lugar de plenitude. Entende a diferença? Faz sentido isso? Os matemáticos conseguem me compreender mais ou menos? É aquele x tendendo ao infinito que não faz tanto sentido. O que eu quero dizer é que na excelência a gente encontra uma plenitude que nem sempre vai ter a mesma cara que a perfeição que a gente colocou na nossa cabeça. Ou seja, o teu relacionamento excelente, por exemplo, a excelência que você tem no relacionamento não significa que o seu relacionamento vai ser perfeito, mas significa que ele vai ser pleno no Senhor. O que é ser pleno no Senhor? Se alguma das partes erra, o que acontece? Elas se conversam, elas sentam, elas se corrigem, elas se perdoam, elas são restauradas. Isso é um relacionamento excelente. Uma área financeira excelente não é uma área que você nunca vai, talvez, passar por uma situação onde você vai ter que segurar aqui um momento da sua vida, um gasto aqui ou um gasto ali. Não. É que
mesmo em meio à crise, nada vai te faltar. Entende? Então a gente tem que entender que o caminho da excelência está associado à plenitude e não à perfeição. Estão entendendo até aqui? Sim, tô vendo umas caras meio, não sei se você já tá meio arrebatado, tá na Disney, mas eu espero que você esteja entendendo aquilo que eu estou falando. Então, o caminho de excelência também, uma das coisas que vai nos custar é, por exemplo, a questão da honestidade e da sinceridade. Nesses anos em que nós temos estado assim com mais pessoas novas, né, pessoas diferentes. Então, tanto aqui no Vida, no Espírito, quanto em outros lugares que a gente tem tido a oportunidade de ministrar, uma das coisas que Deus ele tem falado muito comigo, e foi uma frase que eu escutei de uma pessoa, até foi num contexto que não era de igreja, mas uma pessoa uma vez falou assim: aquilo que eu vejo de errado no outro, eu corrijo em mim. Aquilo que eu vejo de errado no outro, eu corrijo em mim. Por que eu estou falando isso? Porque nesse lugar onde a gente está caminhando em lugares diversos, uma das coisas que às vezes a gente lida é com pessoas que vestem uma aparência de, por exemplo, um ultrasanto. Quem usa esse termo é o Dave Robson no livro dele. É uma aparência de ultrasanto, mas quando a gente vai olhar para os frutos dessa pessoa, os frutos e aquilo que a pessoa aparenta não conversam entre si. Esse é um ano que, se antes a água estava meio escura assim, é como se a impressão que eu tenho é que esse é um ano em que as águas elas vão se tornar mais cristalinas, ou seja, tudo aquilo que estava ali debaixo, tudo aquilo que estava ali imerso, tudo aquilo que estava escondido, ele virá à tona, ele virá à superfície. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo esses 10 dias de arrependimento, não porque o apóstolo não tem mais nada para fazer, não porque é mais um evento na sua vida, mas é porque é uma oportunidade de nós corrigirmos. Porque eu quero dizer, e aqui está gravado aquilo que está sendo dito, esse é um ano em que os escândalos eles vão subir na superfície igual, sei lá o que, igual praga, não sei o que sobe na superfície rápido na água. Mas é um ano onde muita coisa que estava escondida, o Senhor vai trazer à tona. Por quê? É um tempo que, dentro daquilo que o profeta Amaro profetizou há um tempo atrás, inclusive, há uns anos atrás, é um tempo onde Ananias e Safira voltam a acontecer. Então, pessoas que antes se moviam dentro de um lugar de aparências e eu tenho isso, eu faço aquilo, isso. O Senhor vai tirar debaixo do tapete aquilo que estava escondido. Por quê? Porque existe uma limpa a ser feita. Nós temos uma promessa de avivamento, não temos, dentro da igreja brasileira? E a gente tem que entender que a justiça, o juízo de Deus não vai começar no STF. Não vai começar em Brasília, gente. A limpeza de Deus vai começar dentro da igreja do Senhor. Vai começar na minha vida e vai começar na sua vida. Então, nós precisamos ter consciência de que já deu tempo de nós postergarmos o arrependimento de ontem. Muitas das vezes, Deus já nos mostrou coisas que éramos para nós abrirmos mão e nós não abrimos mão ainda. Coisas que estão nos paralisando e estão nos estagnando e que mesmo assim a gente abraça a pedra e daqui a pouco a gente vai ser jogado no rio. Então esse tempo de arrependimento é um tempo em que todos nós, unidos como um só corpo, nos humilhamos diante do Senhor e colocamos, antes de colocar a igreja, colocamos a nossa vida para passar pelo scanner dele, pelo raio-x do Senhor, para ele ver aquilo que tem de errado dentro de
Nós. Porque uma das características da pessoa excelente é que ela para, medita, reflete sobre a sua própria vida. Porque a coisa mais fácil é eu virar aqui e falar assim: fulano, sua vida está errado nisso, 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 nisso. Ciclano, você tem que arrumar isso, 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 isso. Mas lembra daquela frase que eu falei? Aquilo que eu vejo de errado no outro, eu corrijo em mim. É o que diz a palavra de Deus. Antes de eu tirar o cisco no olho do meu irmão, eu preciso tirar a trave. Tem muita gente que usa, né, o contexto de não julgueis para não ser julgado, como se fosse assim, você nunca pode dizer, a pessoa está pecando, a pessoa está errada, não julgueis para não ser julgado. Não é esse o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem é cuidado para você não apontar o dedo na vida do outro com aquilo que você mesmo está com uma trave em si mesmo. Esse é o contexto dessa palavra. O contexto dessa palavra é uma chamada para nós olharmos para o espelho e falarmos: peraí, aquele erro que eu estou identificando no outro, será que eu mesmo não estou cometendo esse erro? Será que esse espírito que eu estou reconhecendo na vida do outro, será que eu mesmo não estou me movendo debaixo desse mesmo espírito? Nós precisamos ser pessoas que, antes de reconhecermos algo que está errado no outro, nós precisamos reconhecer o que está errado, dessintonizado, desregulado dentro de nós. Porque, de novo, a coisa mais fácil do mundo é eu dizer que o cabelo de fulana tá bagunçado, que a roupa de ciclana tá bagunçado, que isso, que aquilo, mas aí você vai ver que você tá mais regaçada que fulano e que ciclano. E aí? Com que autoridade você vai se mover para corrigir a vida dessa pessoa? Então, esse é um tempo onde a gente olha para si, esses 10 dias de arrependimento, é um tempo onde a gente olha para dentro e não olha para fora. É um dia que, quando a gente chega lá no Yom Kippur, o Code até fala assim, uma coisa muito engraçada. Ele fala que é o único dia que ele vê que a Zimir está sem maquiagem, sem batom, né, Zimir? Que é o dia lá da expiação, que é o dia que a gente vai lá, se rende, se humilha. Mas antes disso, existiu esse preparo dos 10 dias de arrependimento. Na verdade, existe um aspecto até nesse período do Rosh Hashanah, que é a entrada do novo ano, um pouquinho antes da entrada do novo ano, existe Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. Existe uma abordagem, uma preparação, né, dentro do contexto judaico, que é o Yom HaZikaron. Então, durante o mês de Elu, com a aproximação do Rosh Hashanah, os judeus eles tomam a resoluta determinação de corrigir qualquer mal feito ou hábito descuidado do passado. Então, o sentimento toma conta do coração do verdadeiro arrependido, como se removesse um fardo pesado do passado. É o sentimento de poder recomeçar a vida como uma criança recém-nascida, sem máculas nos seus registros. São esses os sentimentos que o judeu traz à sinagoga na primeira noite de Rosh Hashanah. Ele se encontra próximo a Deus e as orações vêm de sua sincera vontade de retornar ao Criador. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que coisa profunda é essa abordagem que o judeu tem como uma forma de se preparar para o novo ano. Só que eu acredito que isso não fica designado apenas para aquele momento antes da entrada do novo ano, não. Eu acredito que esse período, inclusive, em que nós estamos, dos 10 dias de arrependimento, é um dia onde você para, reflete e se pergunta:
quais são os mal feitos ou hábitos descuidados que têm tomado a minha vida. E muitas vezes você vai preencher uma lista e eu quero te encorajar a fazer uma coisa que eu gosto de fazer de tempos em tempos com pessoas próximas a mim, que é eu mando uma mensagem para essas pessoas e eu falo assim para elas: me dá um feedback das coisas que eu preciso melhorar e que você percebe, né, você que é próximo a mim, que você percebe que eu preciso melhorar. Gente, de tempos em tempos eu faço isso no grupo da minha família. E tem coisa ali que eu falei, meu Deus, mas de novo essa coisa ainda permanece. Mas o que eu entendi disso? Que eu preciso tomar uma atitude ativa e excelente em direção a melhorar esses pontos. Aí esse ano eu mandei para alguns outros amigos que eu não tinha mandado em anos anteriores, e eles me apontaram coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Por quê? Porque muitas vezes esses mal feitos ou hábitos descuidados são coisas que nem eu, nem você percebemos em nós mesmos. Tem coisas que eu percebi faz 1, 2 semanas que eu falei, meu Deus, e eu passei a vida inteira fazendo isso. Eu fiquei pensando, quantas pessoas já não passaram raiva comigo por conta desse hábito descuidado que eu tenho? Mas por quê? Porque muitas vezes nós cometemos um erro ou estamos numa rota errada porque a gente não tem consciência de que aquilo é um hábito descuidado em nós, de que aquilo é algo que nos leva a um lugar de mediocridade e falta de excelência. Por quê? Porque muitas vezes, para você receber um feedback do que você tem que melhorar, você vai ter que tomar a atitude de perguntar às pessoas. Nem sempre as pessoas vão chegar e vão falar assim, fulano, você tem que melhorar em tal coisa. Ciclano, você tem que melhorar em tal coisa. Às vezes você vai ter que tomar a atitude de humildade mesmo. E humildade por quê? Porque primeiro você vai se sujeitar àquilo que a pessoa vai falar. E segundo, porque você vai, a partir daquilo, tomar uma decisão de melhorar ou não aquele aspecto na sua vida. Certo? Então, muitas vezes, essa correção, esse lugar de ajuste para um caminho de excelência vai demandar de nós essa proatividade, essa intencionalidade. Intencionalidade em corrigir aquilo que me leva, que me puxa ainda para um lugar de mediocridade. Se eu e você queremos excelência, então o que eu e você estamos pedindo na nossa oração, quando a gente diz Deus me faz excelente, é que eu e você estamos pedindo Deus me tira da zona de conforto. Porque nada que é excelente fica estagnado. Nada que é excelente fica estacionado. Porque a excelência não é como comprar uma caneta na loja, pronto, obti, agora eu tenho para sempre essa caneta. Não, excelência é uma coisa que eu obtenho nessa estação, e dali a pouco eu tenho que me aperfeiçoar, dali a pouco eu tenho que me aperfeiçoar, dali a pouco eu tenho que me aperfeiçoar, até o dia que o Senhor te chamar para junto dele. Então, excelência é algo que está em movimento, não é algo que está estagnado. Compreenderam? Então, esse é um ano que nós não somos apenas chamados para terminarmos bem, mas para nós começarmos bem. Porque se você está aqui, somos em 52 pessoas que temos a oportunidade de estarmos aqui durante 10 dias de arrependimento, 10 dias em que nós somos confrontados em algo, em que nós somos chamados a algo. Então, eu e você podemos não apenas terminar esse ano bem, mas também começar. Porque quando a gente começa bem, muitas das coisas no processo que nos causariam dor de cabeça e até tristeza, enfim, raiva, a gente acaba evitando. Por quê? Porque a gente começou certo. Uma casa que ela começa com uma fundação ruim,
ela vai ter muito mais trabalho ali na frente. A gente tem aqui o tio, aqui o que é arquiteto, ele pode explicar isso melhor, mas eu acho que às vezes, não sei se esse é o caso, né, tio, mas às vezes eu tenho a sensação que tem casa que é mais fácil derrubar a casa inteira do que tentar arrumar aquilo que já foi construído, porque é tanto remendo, tanta gambiarra que você fala, meu Deus, dá muito mais trabalho eu arrumar uma coisa que já está construída do que eu construir a coisa do começo. Então, que eu e você, nós possamos construir esse ano firmados e fundamentados no Senhor. Eu queria, então, que dentro desse lugar você pudesse agora, nesse momento, perguntar ao Senhor. Perguntar ao Senhor. Onde? Onde eu tenho vivido um lugar de mediocridade? Eu fui listar esses malfeitos ou hábitos descuidados a serem corrigidos. Meu Deus, falta ponto para tanto tópico que tem que melhorar. Porque, de novo, a régua de Deus, ela não abaixou. A porta de Deus não se alargou. Nós somos chamados a um lugar de excelência. Talvez a sua excelência parta de um lugar onde você tem que escutar pessoas que talvez antes você até desprezasse na sua vida. Pessoas que você pode talvez falar assim, mas o que essa pessoa tem para me ensinar? E aí, Deus levanta mais pessoas parecidas com essa pessoa, porque Deus quer te fazer excelente dentro de um lugar de servo humilde e ensinável. Talvez o lugar de excelência que Deus quer te chamar é um lugar de ordem, de organização das suas finanças, da sua casa, dos seus relacionamentos. Talvez o lugar de excelência que Deus quer te chamar é dentro de um lugar de excelência nas suas emoções, onde você não é mais levado pelo sentimento daquele momento, mas você prevalece por meio de uma vida de espírito, uma vida no espírito. Talvez a sua excelência, o seu ponto de excelência que você precisa melhorar é porque você é uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa. Meu Deus, que mesmo? Eu sou preguiçosa, eu não sou preguiçosa. Bom, talvez você não seja, ou talvez você esteja aí numa negação e por isso que continua postergando coisa, deixando as coisas para lá, fazendo as coisas de qualquer jeito. Talvez seu ponto de excelência seja aquilo que a pastora citou ontem, algo relacionado a relacionamento com Deus, aos relacionamentos, mas também pode ser uma questão de indiferença. Uma coisa que às vezes nós não somos excelentes. Qual foi a última vez que você foi fazer um check-up no médico? Para ele te dar uma chulapada e falar assim, olha, tá tudo ali nas galáxias. Daqui a pouco você também vai estar lá na galáxia com o Senhor, lá no céu com o Senhor, de tão alto que estão as coisas, as taxas dos seus exames. Qual foi a última vez que você foi fazer um exame? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para sair com os teus filhos? Qual foi a última vez que você parou para escutar a demanda, ou mesmo uma coisa simples, do seu cônjuge? Nós não tropeçamos nas pequenas pedras, ou nós não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Então, feche os seus olhos nesse momento e eu quero te convidar, vamos tirar aí uns momentos para que você possa se arrepender. Comece a pedir ao Senhor para Ele te mostrar quais são, Deus, os malfeitos. Quais são, Senhor, os hábitos descuidados?
E se possível for, eu quero que você anote num lugar onde você vai ver. Não vai anotar num rascunho que daqui a pouco você vai jogar no lixo, não. Anota num lugar onde você vai ser confrontado. E se você já anotou esses pontos, eu quero que você pergunte ao Senhor pelo menos uma atitude prática que você vai passar a ter para alcançar a excelência nesses pontos. Então, desde que iniciou o ano, tem algumas coisas que eu já estou colocando em prática e tem sido um desafio porque foram anos fazendo tudo o contrário. Mas é com a prática que a gente também começa a gerar um fruto de fato. Então, pergunta ao Senhor: Deus, o que eu faço de forma prática para entrar num lugar de excelência nesse ponto aqui? E para finalizar, eu quero dizer que Deus, Ele é um Deus de segunda chance. Ele estende a sua misericórdia sobre nós. E eu quero fechar então com um testemunho de que nesse ano, na verdade, né, no começo desse ano, só que ainda era ano 5783, o meu celular, por um descuido meu, ele caiu no chão, aí o carro passou por cima, foi uma tragédia, quebrou a tela do meu celular e não fazia, acho que não fazia nem um ano que eu tinha ganho esse celular, eu falei, misericórdia, que peleja é essa? E eu lembro que quando nós estávamos para adentrar, e eu tentei consertar a tela, mas estava muito caro, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fui para adentrar esse novo ano de 5784, uma das coisas que eu falei para Deus é: Deus, me ajuda a consertar ao máximo as coisas que eu puder das minhas coisas. E eu peguei e tirei. Tinha roupa que eu não usava mais, tinha roupa que eu nem sabia que existia, que estava lá no meu guarda-roupa. Então eu tirei tudo aquilo. Eu falei para Deus: eu quero tirar tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que está furado, tudo aquilo que tá quebrado de alguma forma. Eu quero tirar e eu quero deixar apenas aquilo que está íntegro. Foi assim, pessoalmente, né? Foi como um ato profético, digamos assim. E eu lembro de ter olhado para o meu celular e falar: meu Deus, eu queria tanto que meu celular também entrasse novo, assim, porque. Ou com a tela não quebrada, porque eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, que tristeza esse negócio quebrado.
E aí eu lembro que eu falei, mas Deus, eu não tenho condição de pegar e trocar a tela desse celular ou mesmo comprar. E Deus é tão bom comigo que aí o meu pai, o anjo tocou no coraçãozinho do pai, e o meu pai falou assim, não, Yukimi, então vamos trocar seu celular e vamos eu vou te dar um novo para você usar, enfim, etc, etc. E eu achei muito interessante, porque uma das coisas que a gente está vivendo dentro dos jovens da nossa igreja é sobre uma questão de discernimento de tempos. E fazia um tempo já que eu estava querendo um relógio, né? Que eu falava, eu precisava de um relógio para isso, para aquilo, nanã. E foi muito interessante que junto com o celular, a gente recebeu um desconto lá que a gente só poderia usar naquele dia. Eu falei, pai, então eu posso pegar aquele relógio, etc, etc? E meu pai olhou e falou assim, pode. E aí depois, parando para pensar no significado dessas coisas, eu falei, meu Deus, Deus não apenas renovou algo que estava quebrado na minha vida, que foi algo que foi uma consequência de algo que eu tinha feito errado, mas que eu falei, Deus, depois disso, eu não vou andar mais sem bolsa, eu não vou andar mais não sei o quê. Não só isso, mas é como se Deus entregasse algo na minha mão que eu entendi que fosse um tempo, que fosse um novo tempo na minha vida, onde eu não só reconheço e entendo as coisas que eu preciso melhorar, mas eu melhoro de fato. Então eu quero liberar sobre a sua vida esse novo tempo onde você não apenas entende dentro da sua mente aquilo que você precisa mudar, mas que você muda de fato, em que você toma uma ação de entender que você não apenas tem o entendimento de que tem roupas velhas no seu guarda-roupa, mas você retira essas roupas velhas e deixa apenas aquelas que estão novas, aquelas que estão inteiras, onde você entra num tempo em que você entende que talvez o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor não está tão bom, mas você não para aí, você se move, você fala, não, a partir de hoje eu vou tirar um tempo para ligar para minha mãe, para ligar para os meus filhos, para falar com meu esposo, para enfim, em que você não apenas entende, mas você também se move. Eu quero liberar sobre a sua vida, assim como eu recebi um novo tempo, né? Nesse caso, assim, foi muito marcante porque foi um novo tempo físico. Eu nem comentei isso com meu pai, mas, assim, foi muito especial porque eu entendi, é um novo tempo onde não só a gente tem o entendimento, mas a gente também tem a ação, a gente também gera os frutos de arrependimento. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e eu vou orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que assim como o Senhor ministrou em meu coração um novo tempo sobre a minha vida, Pai. Eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai. Que esse é um tempo onde tudo aquilo que está quebrado, onde tudo aquilo que está faltando, onde tudo aquilo que está desorganizado, sai, Senhor, e dentro desse lugar, cada uma dessas pessoas começa a se movimentar num lugar de organização, de ordem, num lugar de conserto, num lugar do novo do Senhor, Pai. Eu quero liberar sobre essa sala uma restituição daquilo que foi quebrado, Pai. Daquilo que foi quebrado, que haja uma restituição no Senhor e que haja, Pai, uma testificação literal, Pai, física, Pai, que eles recebam, Deus, esse novo da parte do Senhor, Deus. Eu quero liberar aqui, Senhor, que aqueles carros que foram quebrados, Pai, que haja um conserto, para alguns que haja até carros novos, Pai, para os canos, Pai, que foram quebrados em casa, Deus, que haja um conserto, que haja um renovo, Pai, para alguns haja até liberar de um novo local, Deus, em nome de Jesus, para os muros e as paredes que começaram
a criar mofo, Pai, a infiltrar, que realmente o Senhor Deus traga um renovo e que cada uma dessas pessoas se mova nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela restituição daquilo que foi perdido dentro dos relacionamentos, Deus. Eu vejo, Pai, filhos retornando à casa dos pais, Deus, como um retorno do filho pródigo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que no ano de 5784, os relacionamentos que estavam quebrados, Pai, o Senhor comece a restaurar pedaço por pedaço, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pela saúde dos meus irmãos, Deus. Eu vejo uma restauração no organismo de algumas pessoas. Eu vejo assim, a palavra que vem para mim é um diagnóstico até dentro de um lugar de câncer, mas o Senhor, Ele está restituindo e está restaurando a tua saúde dentro de um lugar onde você também se alinha nele, através de atividades físicas, através de uma alimentação balanceada. Eu vejo Deus também trocando e levantando assim lençóis, e à medida que esses lençóis eles são levantados, é como se as camas que estavam empoeiradas, o pó começa a subir, e esse pó começa a subir é para que você veja em que ponto que precisa ser consertado, em que você saiba em qual ponto da sua vida você precisa agir de forma intencional. Eu oro também, Senhor, para que os pés, Deus, para que os sapatos, perdão, sejam trocados, Deus. Antes, sapatos que eram sapatos que representavam uma espécie de desleixo, o Senhor coloca sapatos de honra na vida dessas pessoas, sapatos apropriados para essas pessoas adentrarem lugares que fazem parte da promessa que o Senhor já liberou sobre a vida delas, Pai. Por isso eu oro agora, abençoando cada um deles. Restaura, Deus, saúde, finanças, emoções e relacionamentos, Deus. Assim eu libero essa palavra em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.